Olá, alunos, boa tarde. Estamos chegando aqui para gravar mais um vídeo de português. A gente vai trabalhar a correção e depois trabalharemos, mais um conteúdo aí relacionado ao texto, que são as ideias secundárias, é o tema central, e também as ideias principais, aliás, ideias principais, o tema central, e as ideias secundárias de um texto. Deixei aí para vocês uma atividade que se iniciaria na página 89, do livro didático, que seria a leitura do texto didático científico, que o título é O Primeiro Amor é Vivido em Fantasia, né? E aí, a partir da página 90, a gente já tinha aí as primeiras questões para vocês estarem resolvendo. Vamos lá, a primeira questão. Com que intenção esse texto foi escrito? Qual foi a intenção do autor ao escrever esse texto? Então, aqui, esse texto foi escrito com a intenção de informar ou esclarecer as pessoas sobre assuntos referentes aos relacionamentos humanos. Aí ele trata especificamente do momento em que o adolescente vive a experiência do primeiro amor. Então, aí o texto fala sobre isso, Fala sobre os assuntos referentes ao relacionamento humano, em particular a experiência dos adolescentes ao viverem o seu primeiro amor. Na segunda questão, faz a seguinte pergunta, É possível afirmar que se trata de um texto que expõe ideias? E sim ou não, e por quê, Se a gente analisou bem o texto, se você analisar bem o texto, dá para se tratar dá para se verificar, se afirmar que esse texto, sim, ele expõe ideias, E a justificativa é os esclarecimentos e as explicações são feitas por meio das exposições de ideias. Só é analisar o texto que vocês constatarão facilmente nessa informação. Terceira, aliás, reproduzimos a seguir a capa e a folha de rosto do livro do qual esse texto foi retirado. A folha de rosto é a primeira página que é, aparece, assim que abrimos a capa. Observe, tá aí as duas capas, A folha de rosto e a primeira, aliás, a capa e a folha de rosto, A capa é essa primeira imagem aqui, a folha de rosto é a seguinte, logo depois da capa, claro, Letra A da terceira questão aí, pergunta. Transcreva o título do livro e o nome do autor. Isso é simples, O título está aqui, ó, Namoro. O título você vai identificar facilmente. Namoro, relação de amor e sexo. E o autor também está aqui, que é Flávio Gicovati. Acho que seja assim o nome, a pronúncia do nome dele. Está aí constatado logo de cara na capa. O título vem destacado até com letras maiores, A primeira, pelo menos o primeiro nome vem destacado com letras maiores, letras em maiúsculo. Letra B. Qual é a área, Qual é a área profissional do autor? Qual é a área profissional do autor, você vai encontrar essa informação também, Só que creio que aqui está pequenininho na folha de rosto, que seria psiquiatria e psicoterapia. Vou aqui aumentar a imagem para ver se a gente consegue localizar, localizar, localizar tá aqui na folha de roxo, na segunda folha aqui, ó. Psicoterapia e psicologia, São, aliás, psiquiatria, perdão, e psicologia, que é a área profissional desse autor. Só é vocês analisarem aqui, olharem aqui essa segunda, a folha de rosto, depois da capa. Vamos para a letra C. O título do livro apresenta relação com o conteúdo do texto, justificar, ó, justificar. Sim, o texto aborda o comportamento do adolescente no momento em que vive a experiência do primeiro amor e traz a afirmação que, na maioria dos casos, o sexo não é o principal, ou seja, está em segundo plano, Daí está escrito aí, Aliás, está justificado aí no texto do livro aí do autor Flávio Gicovati. Quarta, é possível afirmar que esse texto apresenta um conjunto de conhecimentos construído
com o tempo? Explica. Aí, a partir da leitura, né? A partir da leitura, vocês poderiam dizer que sim ou que não. Provavelmente sim, né? Que ele deve ter pesquisado, deve ter passado algum tempo observando o comportamento para depois escrever esse texto ou escrever esse livro que eh, fala sobre o namoro, né? A relação, relação de amor e sexo. Então, mas a resposta é pessoal e vocês aí, a partir da leitura, do entendimento de vocês, podem estar analisando e deixando aí suas respostas, enviando suas respostas. Aliás, já enviaram, né? Eh, transcrever, transcreva o primeiro parágrafo do texto. Aí, letra A. Com lápis azul, grifar a ideia principal desse parágrafo. eh, para identificá-lo, faça a seguinte pergunta a respeito de que esse parágrafo está falando. Antes disso, eu vou explicar aqui, né? Isso aqui, e na sequência eu mandarei mais exercícios falando sobre a ideia principal. Então, diz que a ideia principal de um texto é o tema central sobre o qual o texto fala. Né? Quando se pergunta sobre o que o texto está tratando, busca encontrar sua ideia principal, também chamada de ideia central. Ligadas à ideia principal estão outras informações que são as ideias secundárias. Cada parágrafo ou cada parte de um texto pode conter um tópico, né, principal, um assunto principal, com outras informações relacionadas a ele. Nem sempre a ideia principal aparece claramente em um texto. Às vezes, é preciso encontrá-la, né, lendo todo o texto e prestando atenção a cada informação. As palavras que fazem ligação entre as ideias e até mesmo o título do texto podem oferecer pistas para a compreensão da ideia principal e das ideias secundárias. Vamos lá aqui identificar qual é a oração, né? Qual é a oração principal, aliás, qual é a ideia principal desse parágrafo, do primeiro parágrafo, que seria para grifar, né? Então, como regra geral, seria esse trecho, como regra geral, nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. Isso aí seria a ideia principal lá do primeiro parágrafo, ou seja, do que o texto está falando, de que, aliás, esse parágrafo está falando. Agora, na B, pede com lápis verde, grifar, né? O texto em que o autor explica por que contar sobre os sentimentos não interessa a quem está apaixonado. Então, só é colocar aqui esse trecho, ó, não temos coragem de contar, pois morremos de medo da rejeição. Não queremos também, contudo, a aceitação, pois isso nos levaria a um relacionamento real para o qual não estamos preparados. Na letra C, diz o parágrafo, dá mais detalhes sobre a ideia principal. Escreva sua resposta recorrendo às ideias expostas, né, nessa parte do texto. Então, sim, ele não apenas menciona que esse amor não é revelado, mas explica por que as pessoas não revelam. E ele também dá exemplo de situações que envolvem esse tipo de comportamento. A sexta questão é a seguinte: esse texto ajudou a pensar melhor sobre os sentimentos do adolescente? O ajuda, né? De que maneira? Então, são respostas pessoais, vocês vão analisar, ler o texto e saber se dá para pensar melhor, né? Refletir melhor o sentimento do adolescente e dizer a maneira como isso se dá. Na sétima, diz: você concorda com o autor quando ele afirma que o primeiro grande amor vivido em fantasia é como uma espécie de sonho? Também é a resposta pessoal. Você diz aí se concorda ou não, claro, justificando a sua escolha positiva, a sua escolha negativa. De acordo com Gicovati, quando o amor é vivido em fantasia, né, o discurso de quem ama pela primeira vez né? Vamos lá ver aqui, né? Segundo ele, esse discurso dá segurança a quem ama e é como se pela instância ou pelo o reforço das expressões as pessoas sentissem que nunca vão perder o ser amado e o próprio sentimento do amor, né? Vou amar você para sempre, vou dizer a toda hora que amo você, né? Que a justificativa, né, que o autor dá para essa aqui. A pergunta seria: que justificativa esse autor apresenta para o discurso? Esse trecho que eu acabei de citar, esse texto aqui, essa parte que está logo abaixo da questão 8. Nona, eu tenho um novo trecho aí, né? Um novo trecho para a gente fazer
a leitura. Toda a vivência do amor em fantasia, do amor não correspondido, pode ser entendida como treino através da fantasia romântica. Estão se preparando para fazer a ligação forte com outra pessoa sem perder totalmente a individualidade. De acordo com esse trecho, porque é importante viver a fase da fantasia romântica? Porque, de acordo aí com o texto, porque ela é um momento de preparação para as relações que serão vividas depois, sem que perca a individualidade. Você acha importante passar por essa experiência? Resposta pessoal, claro, né? Vocês vão dizer se acha importante ou não. Você já viveu, conhece alguém que tenha vivido uma dor de amor? Conte como foi, também pessoal. E a última aí, que é a 11ª questão, qual é o tema comum dos textos que você leu até agora? Todos eles retratam, outro deles tratam, né, de relacionamento interpessoais, né? Isso aí é a resposta para a questão 11. Para voltar aqui nessa questão de ideias centrais e ideias secundárias, eu vou mandar na sequência uma atividade falando, além da correção, já expliquei um pouquinho, vocês podem retornar o texto, a essa parte aqui na página, deixa eu procurar aqui, página 91, e ler e buscar entender o que, que é ideia central e o que são ideias secundárias, né? Cada parágrafo apresenta uma ideia central, que é aquele assunto de que eles tratando, mas também apresenta ideias secundárias, né? Essas outras ideias que são desenvolvidas ao longo de cada parágrafo. E cada parágrafo, então, vai ter a ideia central e as ideias secundárias. Qualquer dúvida, estarei disponível aqui no WhatsApp, né? Pode me chamar, pedir os esclarecimentos que forem necessários para resolver a atividade. Estarei enviando, não é do livro didático, hoje eu vou enviar uma atividade que eu pesquisei aqui na internet para que vocês possam estar fixando melhor esse conteúdo de ideias centrais e ideias secundárias. Abraço, boa aula, até o nosso próximo encontro.